Olá! Alguém já falou palavras tão duras para você a ponto de o magoarem e de fazerem com que o seu comportamento fosse alterado em função das palavras rudes e ferinas que você ouviu? Ou, por outro lado, alguém já disse para você palavras que o motivaram a ponto de impulsionar você a buscar fazer algo grandioso, maior e que tivesse um propósito bonito? Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre o poder das palavras e a influência que elas podem ter na nossa vida. Então, fique comigo e assista até o final, ok? Eu já vou falar com você. Antes, eu só peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para estarmos sempre juntinhos, ok? Então, vamos ao nosso vídeo. Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal Psicologia e Palavra. Este aqui é o seu lugar, onde nós podemos conversar sobre questões emocionais, assuntos do coração, vida espiritual e nos fortalecermos para a gente ter uma qualidade de vida emocional saudável. Hoje eu quero compartilhar com você um pequeno texto escrito por mim em um devocional anual intitulado O Sorriso de Deus. Ele foi feito em 2015, foi publicado em 2015, melhor dizendo, né? E aqui então nós temos textos diários que são motivacionais. E aí eu quero compartilhar com vocês, intitulado Suas Palavras Têm Poder, onde diz o seguinte: naquele dia acordei triste e desmotivado. Estava cursando o ensino médio em um colégio interno. Era feliz ali, mas estava cansada, com vontade de desistir. Com esses sentimentos sombrios, fui para o refeitório tomar o desjejum. Mas eu mal sabia que Deus estava preparando uma surpresa para mim. Sentei-me perto do diretor da escola. Depois de conversarmos sobre algumas coisas, ele disse uma frase que a partir dali marcou a minha vida para sempre. Ele disse assim: Fátima, ainda vou escrever em sua testa, nascida para vencer. Saí dali refletindo sobre aquela frase. Ela mudou de uma forma extraordinária minha visão de encarar as pessoas, os estudos, o mundo e a vida. Tenho certeza de que Deus naquela manhã levou aquele diretor até o refeitório para dizer exatamente o que eu precisava ouvir. A Bíblia fala que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios 16, 24. Nesse verso, o sábio Salomão está falando do poder das palavras. Você já pensou na força que as palavras têm, sejam elas positivas ou negativas? Afinal, elas podem alegrar ou entristecer, nos fazer rir ou chorar, amar ou odiar e até mesmo viver ou morrer, como bem diz em Provérbios 18, 21. Há muitas pessoas que cresceram tendo que suportar a violência verbal. Elas ouviram tantas palavras negativas a seu respeito que deixaram de acreditar em seu valor próprio. Contudo, Deus nos fez especiais, isso sim. O ser humano foi criado para servir-lhe, mostrando ao mundo, por meio do seu poder, que existe esperança e salvação. Mas daí alguém pode questionar: como vou dizer palavras positivas se durante minha infância recebi um bombardeio de palavras que me desmotivaram? E como tirá-las do meu coração? Nosso Pai Celestial pensou em você. Na Bíblia, ele deixou a resposta para esses questionamentos. Ela é uma fonte inesgotável de palavras que nos ajudam a não repetirmos as palavras antigas. Precisamos de palavras novas, vindas de uma fonte externa. E essa fonte é Deus. Mediante o poder dele, podemos parar o ciclo, interromper os rumores do passado e passar adiante palavras de ânimo que restaurem aqueles que têm o coração aflito. O sábio escreveu que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios 30, verso 5. Portanto, assimile as palavras de Deus. Quando nós o ouvimos, quando confiamos nele,
Suas palavras se tornam um escudo para nós. Deus é uma fonte maravilhosa para uma nova linguagem. E sabe, queridos, eu segui acreditando naquilo que aquele diretor me falou. E assim, não faço nada de grandioso, nada de especial, eu apenas vivo a minha vida, mas eu decidi, a partir daquele dia, buscar um propósito diferenciado e abençoar as pessoas com o melhor, com coisas positivas, com aquilo de bom que Deus dá para mim. E eu muitas vezes encontro com pessoas feridas, pessoas que tiveram a vida bombardeada por palavras que deixaram elas muito tristes e que fizeram com que o caminho delas fosse muito difícil. Mas a gente não precisa fazer isso. Então, por isso eu pensei neste tema, para gravar este vídeo, para que você reflita sobre o tipo de palavras que você tem dito. O que está saindo da sua boca? São palavras que edificam, que abençoam, que fazem com que as pessoas queiram estar perto de você, ficar perto de você, ouvirem aquilo que você tem a dizer? Ou são palavras que vão fazer com que as pessoas se sintam mal, se sintam magoadas? Tem tanta gente que fica reclamando da vida, que fica fazendo fofoca, falando mal dos outros. Queridos, isso não leva a nada, bem pelo contrário, isso só traz mais coisas ruins para você. Nós precisamos tomar cuidado com o poder que as palavras têm também em relação aos nossos filhos. E aqui eu quero dar um exemplo para vocês. No segundo ano do meu filho, iniciaram as provas. E um dia ele chegou em casa dizendo: mãe, essa semana vai ter provas, vai ser a semana de provas, e eu estou muito preocupado, estou muito ansioso. E eu fiquei pensando, mas como assim? Ele nunca fez uma prova, por que está tão apavorado? Eu falei: Dani, quem foi que falou isso para você? Ai, mãe, foram os meus colegas que disseram que prova é algo horrível. Aí eu chamei o Dani para um canto e eu falei: vem cá, meu filho, eu quero lhe dizer uma coisa. Filho, a prova, ela existe para comprovar para a gente que a gente sabe aquilo que nós estudamos. Então, se você fizer a sua parte e se você estudar, não tem por que ter nenhum tipo de medo quando você for fazer a prova. E a mamãe vai estudar com você. Então, eu tenho certeza que na hora da prova você vai lembrar do que você estudou. E sabe, meus queridos, Daniel não tem medo das provas, faz as provas tranquilamente. E para honra e glória de Deus, o Dani sempre tirou notas boas, sempre. Porque ele não tem o bloqueio de que a prova é algo ruim. Quando nós colocamos na cabeça que algo é ruim, que algo é difícil, que não vou conseguir, que não vai conseguir, aquilo bloqueia o nosso cérebro e você não consegue mesmo. Então você precisa cuidar com as palavras que você diz. E sabe que nós, pais e mães, temos um poder grandioso sobre a vida dos nossos filhos. Então, nada de chegar e falar para o filho: mas você é lento, você é burro, você não tem jeito mesmo. É como se nós estivéssemos profetizando isso para eles. E eles vão guardar isso no coração. Então, ao contrário, ao invés de falar essas coisas, digamos: filho, de repente você não conseguiu, mas vamos lá, tenta de novo, você consegue. Às vezes a Sara vem e fala: mãe, não vou conseguir, não consigo fazer tal coisa. E eu: filha, você consegue, você tem competência para isso. Ela se mata de rir comigo. Tente mais uma vez e você consegue. E ela vai lá e consegue. Então, sabe, gente, nós precisamos mais do que nunca, em um contexto onde ouvimos tantas coisas ruins e negativas, colocar para fora palavras boas, positivas, que abençoem, que edifiquem e que fortaleçam as pessoas. E o meu desejo é que você busque essas palavras e que você abençoe todos aqueles que estão ao seu redor através de palavras positivas, porque aquilo que você planta, você colhe. E que você faça uma boa colheita de palavras doces para a sua alma, palavras que venham trazer afeto, aconchego e carinho, e que você seja ricamente abençoado. Um beijo carinhoso e que você tenha uma semana muito feliz. Tchau, tchau!